nós vamos ser pessoas fracas, frágeis, que estão sempre dependendo do outro. Hoje estava falando com uma irmã à tarde, né? Nós estávamos conversando e ela falou: eu me senti em algum momento julgada pelo olhar das pessoas. E eu falei para ela assim: em todos os momentos que nós nos colocamos nesse lugar de diferente, chegamos num ambiente onde a gente é um pouco diferente, ou a gente é novo, ou a gente está ainda se adaptando àquele lugar, nós somos julgados por algumas pessoas. E eu falei para ela uma das coisas que eu acho muito real, porém muito triste. A igreja talvez seja um lugar extremamente julgador. É triste falar isso, mas é verdade, queridos, porque nós, como igreja, como instituição, por vezes nós não conseguimos separar a pessoa daquilo que ela faz. E se nós recebemos uma pessoa que não é o padrão de cristão, o padrão bonitinho da sociedade, a gente acaba sendo julgadores, porque ela ainda não está pronta. Assim como eu não estou, assim como você não está, não estamos prontos. A diferença é que talvez os nossos pecados eles sejam mais encobertos. E tem pessoas que têm a vida mais bagunçada, digamos assim, ou não tão padrãozinho, e chegam aqui e é visível a sua diferença. E por vezes a igreja, ao invés de acolher a pessoa, consegue ser julgadora por causa do pecado dessa pessoa. Nós não podemos acolher o pecado, irmãos, não é sobre isso, mas acolher a pessoa, para que ela se livre do pecado. Amém? É sobre acolher a pessoa, é sobre amar. Então, a responsabilidade pergunta isso: o que aconteceu agora não importa, o que eu tenho que fazer? Muitas pessoas ficaram presas anos em situações que não escolheram aquela situação, mas sofreram as consequências, porque nunca assumiram a responsabilidade de mudar aquilo que podiam mudar. Você não é refém do que aconteceu com você. O passado é só uma história, é um passado. E eu sei o quanto tem passados difíceis. Passados doídos que geraram feridas e são reais, mas nós não podemos ser refém delas. A cultura da culpa. Nós vivemos numa geração que sempre quer encontrar um responsável. A culpa é dos pais, por isso que eu tenho tantos traumas, por isso que eu sou assim, por isso que eu sou envergonhado, por isso que eu tenho alguns medos, porque a culpa é dos meus pais, eles que erraram. A culpa é do cônjuge, a culpa é da igreja, a culpa é do pastor, a culpa é do governo, da situação financeira, é da crise, a culpa é do diabo, menos nossa. Nunca é nossa culpa. Sempre tem um outro responsável. Sempre tem. Algumas dessas situações realmente são reais. Não, são reais. Nós estamos numa recessão financeira, ok? Não é o tempo de gastar dinheiro adoidadamente. É o tempo da gente ser prudente, ok? Aconteceram alguns imprevistos, eu fiquei no vermelho, precisei, ok? Mas isso não pode ser um padrão para você sempre dizer que a culpa é da situação financeira. Então, nós precisamos entender que a pergunta não é quem é o culpado, a pergunta é qual será a minha resposta, a minha atitude diante dessa situação. É sobre a nossa reação, é sobre como vamos enfrentar aquilo que já está posto. Já temos uma crise, ok, o que nós vamos fazer? Vamos ficar a sentar e chorar? Eu quero dizer, queridos, que nós temos a bênção de Deus. É sobre o que o pastor ministrou aqui, sobre oferta, sobre dízimo, sobre ser fiel. Nós temos a bênção de Deus. Tem crise, nós temos a bênção de Deus. Você precisa crer nisso. Às vezes a gente encontra pessoas e diz: o que será que vai ser desse país, que está essa crise, essa não sei o quê. Ok, estamos em crise, mas eu sei que vai ser de mim, eu serei abençoada, eu tenho a bênção de Deus, a bênção está sobre nós. Nós só precisamos fazer a nossa parte, que Deus vai fazer a dele, né?
Como diz o meu filho, ele não costuma falhar. Está dando certo até agora. Não vai ser conosco que ele vai falhar. Amém? Algumas responsabilidades que nós precisamos ter. Responsabilidade na vida emocional. Muitas pessoas foram feridas, foram rejeitadas, foram maltratadas, abandonadas, traídas, foram humilhadas. Essas dores, essas situações causam muitas dores. Nós falamos semana passada sobre elas. Essas dores são reais, queridos, não podemos ignorá-las. Mas nós não podemos ficar parados nisso. Tem uma hora que Deus vai te perguntar: ei, você continuará vivendo como vítima daquilo que te aconteceu lá em 1902? Ou você vai permitir que eu te cure? Quando você diz, não, eu quero ser curado, aí Deus vem e começa o processo. Aí Deus vem e começa a transformar. É sobre isso que nós estamos falando. Não é sobre ser perfeito, mas é sobre caminhar rumo à perfeição, rumo a Jesus. Ele é o nosso alvo e Ele é perfeito. Então nós temos que avançar, avançar, avançar. Amém? A dor que você tem devido a essas situações não é sua culpa, mas a cura é sua responsabilidade. Entendendo a diferença de culpa e de responsabilidade. É sobre nós termos a responsabilidade. Eu não vou viver assim para sempre. Eu não vou viver assim para sempre. Se você fizer um curso de autoajuda, de inteligência emocional, você vai descobrir que a ferramenta mais usada por coaches e treinadores de pessoas, pasmem vocês, mas é a Bíblia Sagrada. É a Bíblia, gente. Então, eu não estou dizendo para não fazer o curso. Façam, é maravilhoso. Eu já fiz e faria de novo. É só ter um recurso aí que eu faço. Mas a gente precisa entender que as ferramentas precisam ser usadas. Amém? Quem tem em casa uma parafusadeira? Quem tem? Ela coloca os parafusos sozinho lá nas coisas que tem que colocar, ou você precisa ligar, carregar, ter o parafuso? Tem que ter, né? Tem que ter o parafuso, tem que ter a bateria, tem que estar carregada. Infelizmente, né, elas não fazem sozinhas, né? Aí tem os maridos que pode fazer, né? Glórias a Jesus. Se ela fizesse sozinha, a gente não precisaria do marido. Não, estou brincando. A ferramenta que nós temos na inteligência emocional, em qualquer área da nossa vida, ela precisa ser usada. Então não tem mágica, queridos. Nós temos que assumir a nossa responsabilidade e usar as ferramentas da forma que elas precisam ser usadas. Amém? O que aconteceu com você, todos esses sentimentos, rejeição, humilhação, traição, abusos, isso pode explicar a sua condição atual. Deprimido, chateado, devagar, mas isso não pode definir o seu futuro. Você precisa reagir. Ah, pastor, não consigo, eu estou ainda presa em algumas coisas, então busque ajuda. Busque ajuda, busque um aconselhamento, busque uma terapia, busque ajuda. Nós temos uma igreja que tem muita ferramenta. Nós precisamos seguir em frente. Então, responsabilidade na vida emocional, responsabilidade na vida financeira.